Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o dia de Iemanjá e esse início de fevereiro, né, que tem tudo a ver. Por que a gente tem essa energia tão forte levando esse mês e sustentando esse mês, né? Como se esse mês tivesse uma temática. Todos os meses têm mesmo uma temática espiritual mais forte. Mas o dia de Iemanjá, nesse ano de 2023, que é um ano lunar, né? Vai cair num dia de portal galáctico, né? Um dia de presença, de iluminação, de irradiação das energias mais profundas da sua alma, né? Da sua centelha divina. É o dia do sol cósmico, dentro da cultura galáctica, então é dentro da astrologia maia, tá? Então tô falando, pegando ganchos aqui e costurando as coisas, né, para ficar claro do porquê que é importante esse dia de Iemanjá amanhã. E o que é Iemanjá e o que acontece, por que esse dia é dia 2 de fevereiro, né? Bom, vamos lá. O que é um orixá? Um orixá não é uma divindade suprema, é uma energia da natureza, está ligado à cultura africana, à mitologia africana, certo? Orixá não é um santo, não é um ser que reencarnou na Terra, não é. Então, a gente tem que entender que quando a Igreja Católica, né, entrou com uma força de manipulação mental das energias por conta do ser espiritual Jesus Cristo que reencarnou, né, um avatar poderosíssimo que reencarnou para fazer uma grande limpeza no planeta Terra e trazer ensinamentos, criou-se a instituição Igreja, e isso foi o ponto necessário, mas porém com muitos desafios e problemas, porque já passou da medida e entrou numa manipulação, né? Enfim, das religiões e tudo mais. Então a gente está caminhando para esse processo de nova era, que é o despertar individual das almas e a desconexão de todo e qualquer dogma religioso do ser. Isso é um pedido da espiritualidade para as religiões. Das religiões que mais hoje em dia, todas, né? Inclusive das matrizes africanas também, né? A gente vai ter o conhecimento estará aí, como é a nova era de Aquário, todos esses conhecimentos que eu estou falando para vocês, e a gente vai conectando. O que é? O conhecimento da astrologia, que tem gente que para isso tem gente que faz da astrologia maia, celta, ocidental, oriental, não sei o quê, uma religião. Então tudo que é conhecimento para o ser humano e o ser humano não sabe dosar e se torna fanático, vira um dogma. Né? Tem gente que segue cegamente qualquer tipo de filosofia e isso é o problema do ser humano. Então o problema talvez não seja nem a filosofia, é isso aqui do ser humano quando entra aqui, né? Então todos os mestres que vieram, Maomé, Jesus, Buda, tem um monte, são importantes, todos, Platão, Sócrates, todas as filosofias, Freud, Jung, né? As grandes mentes, os grandes filósofos, né? Os mestres todos que a gente tem hoje são e foram avatares muito importantes em suas reencarnações. Ponto. Eles transcenderam, muitos não voltam mais e eles trabalham com uma outra coisa, estão em outro patamar fazendo outro trabalho. Voltamos para Orixá. Orixá é uma energia macro, maior do que tudo isso. É uma energia da natureza, é uma criação do ser supremo cósmico que está além de todas essas divindades, todos esses mestres. Então, é uma energia bruta, digamos assim, né? No sentido de natureza. Então, quando a gente fala de natureza, eu estou falando de mares, florestas, biomas, né? Eu estou falando de energia elemental. Então, os orixás, eles se conectam com essas energias e como nós temos, todos nós,
somos criados do mesmo ser. Todos nós temos uma energia bruta natural para ser lapidada, certo? Então todos nós temos um orixá regente, um orixá que guia, um orixá que ajuda, né? Isso dentro da filosofia da mitologia africana, a filosofia deles, que tem a ver, por exemplo, se a gente fizer um sincretismo com a astrologia, a gente tem um sol, um orixá que rege, a gente tem um orixá de frente, que seria o ascendente, a gente tem dois orixás que ajudam, que seria aí a lua, e aí a gente pode pegar os outros. Então, dá para fazer um sincretismo com tudo. E por que Iemanjá virou dia 2 de fevereiro? Porque neste dia, os católicos, pela história de Jesus, neste dia Jesus teve que viajar e teve que fazer navegar até um templo, e eles foram orientados por um anjo, por uma divindade, e eles chamaram essa divindade Nossa Senhora dos Navegantes, mas pode ser que tenha sido uma grande, foi uma entidade, um guia, uma deusa, mas dos mares. Bom, e aí, como eles colocaram Nossa Senhora dos Navegantes nessa entidade, colocaram esse nome, para que os africanos pudessem cultuar a Iemanjá, sincretizou com Nossa Senhora dos Navegantes. Bom, está explicado a história, né? E como a gente tem uma egrégora, o que é uma egrégora? Uma conexão de várias mentes que acreditam, tudo que a gente se conecta, que a gente acredita, vira uma massa mental, uma egrégora, e tudo que a gente, tudo que o ser humano cria nesse campo de egrégora, nesse campo mental, isso se materializa, isso vira um magma, né? Magnetiza uma força. Então é um ótimo dia, porque existe essa egrégora, essa força mental, todos conectados, então isso se torna mais palpável. Acho que ficou bem claro, né? Bem explicado, que tudo se conecta com tudo e tudo pode ser sincretizado. Tudo pode ser conectado. Não estamos, por isso que a gente não pode ficar cego a respeito de nada. A minha filosofia é melhor, a sua, dele, tudo é mesmo, tudo se conecta, tudo é possível de ser reinterpretado, certo? Então, a gente precisa ficar a mente mais aberta, mais flexível a respeito das coisas. E, para além disso, o que é essa energia? Toda energia, todo orixá, toda energia da natureza, toda energia elemental é um portal. Todos os lugares que a espiritualidade, que Deus, o Criador, o arquiteto do universo, o Pai Deus cósmico, tudo que vocês querem falar, o nome que quiser, ele criou essas energias vibracionais e que se materializaram dessa forma neste tempo e espaço, nessa dimensão onde estamos, são portais. E quando a gente fala dos mares, é um bioma extremamente necessário para a vida, né, na Terra. Então a gente tem as florestas, é um portal, a gente tem os rios, são outro portal, a gente tem os vulcões, nas montanhas, que quando a gente sobe determinado ponto, tem uma conexão com o céu, é portal. A gente tem os ventos, os furacões, portal também. Tem tudo que é energia da natureza, o arco-íris, né, a conexão de um elemento com o outro, né, a água, o fogo, pronto, aí tem uma energia ali, tem um portal, e tudo isso é orixá. Então, os antigos, os ancestrais, eles foram tendo essa intuição, essa conexão através dos guias, dos mentores, né, dos mestres, e foram entendendo e decodificando isso. A mesma coisa os que conseguiram ler as estrelas, né, eles tiveram um download ali, tiveram uma visão. Mesmo jeito os ancestrais indígenas que tiveram a conexão na floresta, de conectar com as plantas, os elementais e todas as medicinas que a gente tem. Como que será que eles descobriram tudo que a gente sabe hoje? Então tudo vem lá de trás, né? A gente bebe numa fonte fantástica de muita sabedoria. Então, quando a gente está falando de Iemanjá, é um orixá feminino, é uma ancestralidade, é uma força que nos rege de
porque as ondas trazem, é um bioma de muita prosperidade, então traz, mas também leva, né? É só a gente observar os mares. É uma água salgada, é um lugar de mistério, é raso e é profundo, né? Ele consegue, o mar, fazer transformações nas rochas, fazer transformações em todo o sistema. Então o mar, a gente já poluiu, já estragou floresta, já poluiu o rio, já poluiu tudo, agora a gente está conseguindo poluir os mares, e aí é o problema. Por isso que as geleiras lá estão derretendo. Então, quando a gente começou a mexer nos mares, é que começou aí o povo começou a falar, lascou. Por quê? Porque esse é o principal portal, e o que mais aconteceu no planeta de fim de humanidade foi quando o mar se revoltou, né? Foi quando a gente mexeu com as placas tectônicas lá deste bioma e aí falou assim, ó, acabou para vocês. Então, os grandes maremotos, as grandes, né, os mares que se abrem, que se fecham, engole tudo, nananã. Então, não mexam com Iemanjá. E quando a gente se cretiza com Iemanjá, nesse sentido de para dentro da minha filosofia, que agora vamos trazer, é Netuno. E quando a gente entra em conexão com Netuno, Netuno é a oitava de quem? De Vênus. E Vênus está no seu ápice quando ela está em qual signo? Peixes. Neste momento agora estamos com Vênus em Peixes, por isso que amanhã é tão interessante também. Vênus está em Peixes, Netuno em Peixes, é um portal galáctico, é uma egrégora que já se conectou com Nossa Senhora dos Navegantes, que sim, tem uma conexão com o próprio Anjo Maria, que ela é um arcanjo, uma entidade já, né, toda, que estava ali com quem? Com o próprio Jesus. Então, enfim, óbvio que eles tinham toda uma conexão, né, e eles estavam sendo intuídos o tempo todo na missão que eles tinham para realizar aqui. Se nós todos aqui, humildes seres, temos nossos conectores, né, nossos guias. Você imagina Maria, Jesus e José, né, gente? Então é óbvio que estava tudo ali. Eles subiram ali no barquinho e foram sendo levados para onde eles tinham que ir. Então, é uma energia maravilhosa a gente se conectar, da gente fazer a nossa entrega, primeiro de tudo, né, o mais importante, toda essa explicação para a gente chegar no nosso ritual, pedir a nossa purificação para essa energia de Vênus em Peixes, Netuno em Peixes, fazer essa conexão com a deusa e o Deus, deusa, criador, que regem esse portal de fluidez, de vida, de fertilidade, de sustentação da vida, do planeta, né? É um dos biomas de mais sustentação, que traz oxigênio para o planeta, é um bioma ancestral, por carregar um dos seres, o maior ser do planeta, um dos maiores e mais antigos, que são as baleias. Então, é uma coisa assim que a gente tem que realmente olhar e ajoelhar quando você chega na praia. Quem é que não se dobra quando vê o mar? Eu acho que não tem ninguém. Você pode até não gostar muito do mar. É salgado, tem muita areia, não sei o quê. Pode até não gostar muito, né? Tem gente que não gosta, o que eu acho um absurdo, mas é cada um. Mas quando você chega e vê aquilo, tanto que tem muita gente que nunca viu o mar, quando vê pela primeira vez, chora, né? É muita, uau! A gente vê o mar e a gente se lembra que a gente está aqui só de passagem. Não tem quem não se lembre, porque é uma grande calunga, é um grande movimento de dissolução. Os rios correm para o mar para quê? Para deixarem de ser rios, né? Tem toda essa metáfora de abandonar a vida terrena quando a gente chega nesse lugar. Então, Iemanjá é assim, ó, é a grande mãe cósmica, vem porque essa vida acabou, né? Então, tem a ver com morte. É a grande calunga. Calunga pequena é o cemitério. Para onde que as almas são levadas? Para o portal que tem para além dos oceanos. Para além, isso é um portal espiritual. Então, quando a gente fala, deixa que Iemanjá leva, não tem umas coisas assim, entrega para Iemanjá, joga fora, não sei o quê, porque é um grande portal de transmutação. Quando a gente fala o tempo todo, né, tomar um banho de sal grosso, precisa tomar um banho de mar, não sei o quê, para tirar o quê? A nhaca, leva embora, né, tudo que está ruim. Então, realmente funciona. A pessoa se revitaliza. É uma energia tão poderosa que traz a força da vida. Por quê? Porque tem uma força de morte muito grande. Por isso que é muito mistério, por isso que a gente tem que ter muito respeito, porque quem nunca passou um perrengue no mar não sabe
o que eu tô falando, eu já passei, né? Não sabe o que é esse grande ralo que leva embora e puxa para o fundo, e puxa mesmo, ou que traz uma força para fora, assim, que você fala, nossa senhora, né? Quem nunca tomou um caldinho aí de uma onda e ficou com medo? Então, a espiritualidade é assim, ó, né? A gente não sabe, por isso que a gente se vê muito pequeno perante essa divindade, né? Esse portal. Então, quando a gente fala de Iemanjá, ela leva e ela traz. Então, amanhã você vai escolher alguma coisa para você pedir ou para você deixar levar, né? Se você está precisando abrir espaço para o novo, a gente está numa lua crescente, indo para uma lua cheia. Não é melhor pedir algo para trazer? Fica super à vontade. Agradeça primeiro tudo, depois você pega uma taça, coloca água, sal, para simbolizar o útero cósmico, né? Esse lugar de transmutação, de grande potência de criação da vida, que é a grande mãe. Então você vai lá, acende, até porque esse ano é o ano dela, o ano lunar, tem tudo a ver. Quem que rege os mares? Dona Lua, né? Então, bora fazer essa conexão. Acende uma velinha branca ou azul, se tiver, e faça o pedido para levar. Se quiser, até bom, escreva tudo que você quer que leva ou que você quer que traz. Como a gente está numa Vênus em Peixes, esse movimento, e a gente está com uma lua crescente em Câncer, olha que lindo, Vênus em Peixes, lua em Câncer, é muita água, é muito lado emocional, tem tudo a ver com isso. Fantástico para a gente começar esse mês nessa energia, nessa egrégora de conexão com a grande deusa, que está neste lugar muito maior, com Maria e todas as deusas para lá, para cima, né? E a gente tem que, pedir e agradecer nesse sentido de, pedir não, né? De simplesmente ter muita, é sagrado, ter muito respeito. Eu geralmente só agradeço nessa data, faço as minhas orações, e do que você está precisando, coloca ali embaixo da sua velinha o que você está querendo que leva ou que traz. Como é uma integração, gente, Peixes trabalha com essa integração, mas se a gente fizer os dois movimentos juntos, fica confuso, porque a gente ainda está dentro da dualidade humana e a gente precisa ir com calma, né? Então, faça a sua escolha, tá? Para que você consiga ter Geralmente, quando a gente pede para levar, a gente abre espaço para o novo, né? Quando a gente pede para trazer, a gente, né? Então, as coisas, se você já está com bastante espaço para o novo, peça para que traga. Se você está precisando abrir espaço, peça para levar, tá bom? Essa é a minha dica. Espero que tenha ficado um pouco mais claro essa energia. Um beijo e até o próximo vídeo.